Oi, gente! Começamos, estamos ao vivo, já estamos organizando tudo, por isso enrolamos um pouquinho. Ai, que coisa boa, tem muita carinha nova, tem muita gente chegando novo, muito feliz por vocês estarem aqui. Tem muitas carinhas conhecidas, a Lara, a Georgia, nós temos muitos alunos aqui. Ai, que coisa boa. Então hoje é apenas o início dessa semana inteira, que será a semana de aquecimento aos segredos da rimodelação. E aqui nós vamos ter a oportunidade de vocês também tirarem as dúvidas, da gente conversar. Então eu preparei muitos insights para vocês, pra gente de fato começar a agir. Então eu sei que tem muito profissional que tá aí meio desanimado, tem muito profissional que não sabe por onde seguir, são tantos caminhos, e tem muito profissional que realmente gostaria de seguir, mas ainda não conseguiu alguém para pegar na sua mão ali e falar, vamos juntos, vamos seguir juntos nessa caminhada, tá? Então não só hoje, vocês estão convidadíssimos para seguirem aqui na nossa semana da mentoria Os Segredos da Rimodelação, que vai ser todos os dias no mesmo horário às 19 horas, tá? Então, hoje nós vamos falar, eu separei um tema para vocês e é uma conversa, então fiquem à vontade para falar nos comentários, tirar as dúvidas. É uma conversa sobre como começar. Então, já comecei, né, muitas vezes, já comecei 3 vezes de forma específica, né? Já mudei de Brasília para Recife, depois de Recife para Brasília e de Brasília para Goiânia. Então, são muitos recomeços. E começar, de fato, não é uma história fácil, né? Não é fácil a gente começar algo novo. Então, por isso que eu quero conversar com vocês hoje sobre isso e para que a gente consiga agir, colocar os nossos planos e realizar os nossos propósitos, tá? Então, deixa eu ver quem que tá aqui por aqui. Vou esperar só mais um pouquinho, só para poder todo mundo entrar. Tem muita gente que ainda não conseguiu entrar. Ai, que linda! A Natasha tá aqui, linda, ó. Perfeita, melhor que existe, ansiosa pelo meu nariz 100%. Ela acabou de fazer o narizinho dela essa semana, veio do sul, esqueci a cidade. Então, só lembrando que como que vai funcionar, tá? Esperar que todos entrem aqui só mais um pouquinho, como que funciona. Essa semana inteira nós vamos estar em live, e aí cada dia vai ter um convidado especial. Então, hoje nós vamos estar com a doutora Pamela, que é a convidada, a doutora Pamela, foi uma das minhas primeiras mentoradas de rimodelação. E eu quero que ela compartilhe com vocês um pouquinho também da experiência dela, de como foi começar. Então ela é dentista, trabalhava na parte odontológica e hoje conseguiu fazer a aquisição da clínica própria. Então muita coisa aconteceu e aí futuramente é vocês que vão estar aqui, né? Eu tô agora apenas no início de muitas lives que vão vir. Então nas próximas lives é um de vocês que vão estar aqui contando a historiazinha, ó, o dia que eu participei da live, aquele dia mudou completamente minha história, tá? Então vocês que vão fazer dessa forma pra gente de fato começar a agir. Então vou explicar um pouquinho sobre hoje, deixa eu só dar um ok aqui. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre como que é o mercado de rimodelação. Quem aqui não faz rimodelação, se vocês puderem colocar aqui embaixo, eu não faço, que depois eu vou acompanhar. Não consigo, gente, é muito comentário que eu não consigo ver todos agora, porque tem gente entrando, mas depois eu vou acompanhar quem ainda não faz rimodelação, as meninas já vão passando aqui. E quem já faz rimodelação e gostaria de intensificar ainda mais os resultados. Às vezes tem profissional que me manda mensagem e fala assim, poxa, Nayara, eu acho que os seus resultados são bem naturais, eu gostaria de saber quais são os segredos. E na verdade, o que a gente tem que ter em mente é o nosso senso estético. Sempre rimodelação com ácido hialurônico, tá? O nosso senso estético. Por quê? Da mesma forma que o ácido hialurônico, que é o preenchedor que nós utilizamos para preencher o nariz, ele preenche. Da mesma forma, ele gera volume. Então, o preenchedor que gera volume, eu tenho que ter muito cuidado e saber pontualmente onde que eu vou utilizar.
Porque se eu utilizo esse preenchedor, gerando volume na ponta, gerando volume e estrutura de orbicular, ao invés de conseguir um resultado natural e otimizar o nosso resultado, que é o que a gente procura, vai ser o contrário. Eu vou gerar volume. E aí vocês provavelmente já viram casos de profissionais ou casos de pacientes insatisfeitos com o resultado, porque ao invés de ter um resultado ali satisfatório e diminuir as proporções, ficar mais bonitinho, nós conseguimos gerar volume onde não é para gerar, tá? Então, essas nossas conversas ao longo das nossas lives, vai ser justamente pra gente ajustar esses insights no que vem acontecendo e como que você pode melhorar. Tem muitas aqui, ó, a Georgia, que foi uma aluna maravilhosa, ó, sempre faço a técnica, aprendi com você, e mais de 5.000 alunas, gente, não é pra qualquer um não, já faz a técnica, e aí agora, então, eu decidi abrir essa técnica de forma em que eu consiga acompanhar. E esse vai ser um grande diferencial da mentoria. Inclusive, a mentoria vai abrir as inscrições no dia 17, que na segunda. No domingo, nós vamos fazer uma masterclass em que nós vamos pontuar os 7 passos para que você consiga atuar isso e organizar a sua vida para preparar para a mentoria. E a mentoria vai ser algo totalmente diferente do que vocês já viram, porque eu só não vou ensinar a técnica. Eu vou pegar na mão de vocês, ensinar tudo que vocês precisam para ir além. Então, toda a parte de profissional de alto valor, que é como você se posicionar, saber como cobrar uma consulta, saber como fazer uma consulta, saber como fazer um planejamento, e toda a parte de atração de paciente. Então, você vai transformar esse Instagram aqui em uma máquina de captar paciente. E assim como aconteceu comigo, que graças ao Instagram mudou completamente minha história, e é por isso que vocês estão aqui hoje, eu espero que isso aconteça com vocês também, tá? E vai acontecer. Inclusive, gente, não deixe de participar do grupo. Quem não tá no grupo do WhatsApp, que é o grupo que você vai receber todas as mensagens, vai te guiar em relação a como que vai ser os próximos passos, tem questões exclusivas lá no grupo. Inclusive, quem está no grupo, depois nós vamos fazer o aluno de destaque lá do grupo, nós vamos fazer um brinde, vários brindes na verdade, e um deles é um acompanhamento da mentoria do método PDP, que vocês vão ganhar só por fato de estar lá no grupo. Então, não perca essa oportunidade de estar no grupo para você saber de tudo. Então, quem não está, só digitar aqui mentoria, que a gente já envia para vocês o link, tá? Então, quero ver todo mundo digitando mentoria aí para vocês não ficarem fora dessa. Agora, gente, vou chamar a Pamela pra gente começar aqui de fato o nosso assunto. Então, lembrando, só recapitulando, tá? Quem não tá no grupo, digita mentoria, porque daí todo mundo eles vão mandar o linkzinho e vocês vão entrar no grupo pra não perder nada. Primeiro, lá vai ter todos os descontos, lá você vai ter todos os acessos em primeira mão, e lá você vai poder se organizar em relação às datas, como que vai funcionar tudo, tá? Então, amanhã, às 19 horas, você também já agenda, que a gente vai ter nova live. E antes de começar, antes de convidar a doutora Pamela, eu quero só contextualizar com vocês o que é harmonização e o que é rimodelação e como que tudo isso tem gerado um novo impacto agora na nova era da harmonização. Por que eu falo nova era da harmonização? Não sei se vocês percebem isso, mas nós que somos profissionais, a gente tem percebido que os próprios pacientes têm uma relação muito maior com a naturalidade hoje em dia do que antes. Então, logo que começou a harmonização, o que acontecia? Todo mundo queria colocar muito preenchimento, ficar todo mundo muito parecido, todo mundo com o rosto muito marcado. O nariz era uma queixa principal do paciente, sempre foi, mas que não estava tão associada à naturalidade. E nessa nova era da harmonização veio justamente para pontuar essas outras características de individualidade, de rejuvenescimento, de tratamento de bioestimuladores, de tratamento de rinomodelação com maior naturalidade. E esse eu acredito que seja um dos maiores diferenciais. É justamente a gente conseguir fazer com que nós trazemos para o paciente, mantemos a naturalidade do paciente e fazemos com que ele realce pontos de luz, mantendo a individualidade dele, fazendo com que, se no caso for o narizinho, manter esse narizinho mais harmônico para o rosto do paciente, fazer com que diminua as discrepâncias. Eu tenho certeza que quem aqui atende já chegou para vocês
algum paciente fala assim, doutora, o meu nariz, ele tá muito grande. E na verdade, quando você senta e faz uma análise de perfiloplastia, o que é a perfiloplastia, para quem não sabe? A perfiloplastia é a harmonia do perfil desse paciente. Então é quando nós conseguimos visualizar. E isso pode ser através de uma foto, isso pode através... Até a canetinha você consegue fazer uma orientação do seu paciente. As proporções da pontinha do nariz com a pontinha do lábio e com a pontinha do mento. E aí nessa proporção você vai ver que, às vezes, o nariz ele não está muito à frente, e sim o queixo que está muito para trás. Então, a gente precisa nos orientar e orientar o paciente sobre essas discrepâncias. Tudo que está muito à frente gera uma discrepância. E aí, o paciente às vezes vem com insatisfação total no rosto e que, na verdade, falta ou uma projeção de nariz ou uma retificação do nariz. E vocês já conhecem alguém que é totalmente satisfeito com o nariz? Porque eu acho que é uma das queixas principais no consultório e na vida. Onde eu vou, ainda mais quando a pessoa sabe que a gente trabalha com o nariz, fala assim, meu Deus, eu não gosto do meu nariz. Mas fulano não gosta do meu nariz, meu filho não gosta do meu nariz. Então eu acho muito difícil uma pessoa estar 100% satisfeita com o nariz. Justamente porque o nariz impacta em todo o rosto do paciente, em toda a harmonia do rosto do paciente. E umas características que a gente tem como a rinomodelação, o futuro da harmonização ali, e a rinomodelação, se eu puder pontuar para vocês, né, como que entrei nesse mundo e como que isso de fato fez com que eu mudasse todo e eu conseguisse alcançar os meus projetos ali, os meus sonhos profissionais. Eu nunca gostei do meu nariz, né? Agora vocês falam, mas seu nariz tá bonito. Mas era uma queixa minha, uma queixa pessoal, nunca tinha gostado muito, não gostava muito do meu nariz. E eu comecei a observar isso em outros pacientes ou em outras pessoas. Onde eu ia, eu só via nariz. E aí, quando eu comecei a observar que eu poderia melhorar essas características de incômodo em outros pacientes, mudou completamente o meu posicionamento no consultório. E aí, a gente tem que nos atentar a detalhes, porque vão ter pacientes que têm o nariz totalmente retinho, mas só de empinar um pouquinho a pontinha já muda completamente, já vira um outro narizinho. E aí, se você não tiver esse senso estético de se atentar a detalhes, você deixa passar batido. E aí, esse paciente continua com aquela queixa interna ali. Então, a rinomodelação, ela é justamente um dos procedimentos em que você mais tem um alcance de maior quantidade de paciente na agenda, de maior quantidade e você pode se tornar uma referência na sua cidade, onde você for atender, justamente porque atinge dois principais pilares que hoje você tem como referência em como começar. E é onde você vai trabalhar para produzir conteúdo e atrair mais o seu público até ali. Primeiro, a gente vai atuar na queixa principal desse paciente, na dor desse paciente. Então, qual que é a dor desse paciente? Ou é porque quando ele sorri a pontinha cai, ou é porque alguém vai tirar uma foto dele e ele fica totalmente incomodado com esse narizinho que tem esse dorso, ou é porque quando ele vai falar, não se sente à vontade para poder gravar um vídeo, esse narizinho não tem projeção de ponta, então ele achata. Então, é uma área extremamente gratificante o fato de a gente trabalhar com a autoestima das outras pessoas e principalmente com resultado imediato. Então o paciente ele sai daqui totalmente pronto e aí você sente uma gratificação ali na hora em que você consegue impactar a vida desse paciente posteriormente. E aí no retorno, a gente sempre faz um retorno, isso é importante, tá? Já é um insight para vocês terem. Sempre a gente faz uma rinomodelação. Esse produtinho, ele vai acomodar ali naquela região. Então, é super comum um paciente voltar e falar assim, doutora, hoje tem 30 dias e aí eu queria dar mais uma empinadinha. E por isso que é obrigatório o retorno com 30 dias. Vou chamar aqui então só porque muita gente nova chegou, vou só reafirmar o que eu já falei, tá? Então, quem não tá no grupo, o grupo é o grupo onde a gente consegue mandar todas as mensagens. Tem um grupo exclusivo para a mentoria, que é onde você vai ter acesso a tudo que a gente tá falando aqui e todos os materiais complementares, que são gratuitos, tá? Você vai entrar lá no grupo, digitar mentoria,
aqui agora no chat, que daí os meninos vão entrar em contato e mandar o link para vocês. Então agora eu vou chamar a Pamela para conversar um pouquinho, para a gente falar sobre começos. Como começar? Quais que são as maiores dificuldades? Como enfrentar essas dificuldades que a gente tem no nosso começo? Como que nós vamos conseguir se transformar em uma referência? Porque são muitos profissionais, mas pouquíssimos profissionais que sabem de fato realizar com maestria. Pouquíssimos profissionais que estão ali de fato preparados para trabalhar com vários tipos de narizes. Porque um dos nossos maiores erros é achar que tudo é igual. Então hoje, por exemplo, postei no story, não sei se vocês chegaram a ver. Nariz negroide, nariz adunco, nariz sem projeção de ponta, nariz que muitos pacientes falam assim, nariz de bruxa, que é essa pontinha caída. Então o que você escuta dos pacientes não determina biotipo, né? Porque hoje a gente tem uma oxigenação, então cada paciente é um universo. Mas cada paciente, ele necessita de técnicas individuais com ajustes em cada pontinho e a gente treinar o nosso olho clínico ali para que você sinta necessidades específicas em cada paciente. Então eu vou chamar um pouquinho agora, deixa eu ver como é que eu consigo fazer isso aqui, rapidinho. Só convidar a Pamela, enquanto isso vocês, quem não tá no grupo, pronto. Quem não tá no grupo, digita mentoria, tá? E aí, gente, no dia 16, que vai ser no domingo, vocês já reservem na agenda de vocês. No dia 16, nós vamos fazer, vai ser no domingo, eu vou fazer um aulão, uma masterclass no domingo, justamente porque nós vamos alinhar os 7 passos. E nesses 7 passos, vai ser o seu guia, em que você vai conseguir guiar ali para você conseguir alavancar e ter até para você entrar de fato na mentoria já preparado para realizar. Porque a mentoria, ela não vai ser somente técnica. Além da gente ter técnica, assim, tudo, eu demorei muito para poder lançar esse curso, porque uma das minhas características é que eu sou muito perfeccionista. E aí eu não sei se isso é uma qualidade ou se é um defeito. Eu ser muito perfeccionista me ajuda muito em realizar os casos dos pacientes, e é isso que eu quero que vocês treinem, os detalhes em cada caso. Por exemplo, é um detalhezinho que tá aqui, é um detalhezinho que a gente vai preencher aqui na pontinha. Então, todos nós aqui temos capacidade para poder visualizar esses detalhes, só que a gente tem que ser treinado, a gente tem que ter uma habilidade treinável para que isso aconteça. Então, como eu sou muito perfeccionista, eu deixei assim, eu tinha que ter certeza que esse curso seria o melhor que eu poderia entregar para vocês. Então, toda a gravação é em 4K. Existem câmeras que pegam ali todo o início, então, na parte teórica e na parte prática. E eu também não estava satisfeita em só dar a técnica para vocês. Eu queria além. Então, por isso que, além do curso teórico, além do curso prático em 4K, você e vários biotipos de nariz. Esse é o grande diferencial. Então, vai ter nariz adunco, nariz negroide, nariz torto, nariz com osso, nariz ré, todos os tipos de narizes. Que são 8 tipos de narizes, que a gente faz várias técnicas diferentes. E, além disso, eu precisava que vocês fossem além. Então, muita gente que está aqui sabe até fazer nariz. Não tem, às vezes, muita habilidade, mas tem um pouco de noção. Mas não sabe fazer um nariz específico para cada tipo de nariz de paciente. Não sabe vender. Tem muita gente que tem muita dificuldade em vender o procedimento. Tem muita gente que tem muita dificuldade em fazer com que esse paciente entenda que você é um profissional de alto valor. E isso tem a ver com reposicionamento de imagens, tem a ver com criação de autoridade. Então, tudo isso nós precisamos organizar na mentoria. E na mentoria, eu vou separar todo mês um momento com você em que eu vou falar, tá, e aí, agora eu quero ver os seus casos. Me mostra. E eu vou te falar, olha, esse caso eu acho que não, esse ficou muito bom, mas eu acho que pode melhorar nisso. Da próxima vez, coloca mais um pouquinho de preenchedor aqui. Faz desse jeitinho, depois faz desse outro jeitinho. E aí você vai gerando essa habilidade treinável de cada um, em cada paciente, e vai se transformar, junto com todos esses outros bônus, em um profissional de excelência e referência naquilo na sua cidade. Tá? Então essa, gente, sabem que eu converso muito, né? Então essa é a doutora Pamela, maravilhosa. A Pamela foi uma das minhas primeiras mentoradas de rinomodelação e eu trouxe ela aqui para vocês
para a gente conversar hoje, assim como as outras mentoradas ao longo da semana, justamente porque eu quero que vocês entendam que não é difícil. E hoje, rinomodelação, existe um medo muito grande dos profissionais. Por que tem medo de rinomodelação? Porque não tem informação suficiente. O profissional não está querendo estudar, não está querendo ser especialista em anatomia, não está querendo saber o melhor sobre aquele procedimento. Só está replicando informações que alguém falou que é difícil, alguém falou que dá medo, alguém falou que tem riscos, e aí não se dedica a ser o profissional de fato específico naquilo e o melhor naquele procedimento. Então, eu acho que dos grandes fatos em você começar a ser referência é você funilar. Então, é você procurar um procedimento em que você tenha habilidade, mas que você tenha, principalmente, você gosta daquele procedimento e você tenha, principalmente, vontade de se especializar naquilo. Por exemplo, eu sempre soube que eu queria muito fazer nariz. Eu sempre soube que eu sempre gostei muito de nariz. Mas eu olhava muito o nariz dos outros pacientes e eu não conseguia imaginar como que aquele narizinho poderia melhorar. Então, estou aqui hoje justamente para criar esse atalho para vocês. Ensinar e criar o atalhozinho de forma mais fácil, passar por tudo que eu já passei e pegando na mão de vocês e guiando para que vocês consigam o resultado de forma mais rápida. Assim como a gente já faz na mentoria, só que é sobre outros assuntos, né? E aqui é só sobre técnicas e como ser profissional de alto valor, como ser profissional reconhecido, igual a Pamela se tornou. Então, Pam, pode se apresentar para eles um pouquinho, vou deixar você conversar um pouquinho. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Pamela e eu já fui mentorada da doutora Nayara, continuo sendo. Tudo que eu sei hoje eu aprendi com ela. E para vocês se destacarem aí na área da harmonização facial, vocês precisam começar hoje. Ótimo. Pam, conta um pouquinho para eles, só para a gente saber. Hoje eu estou falando sobre começos. Vou falar um pouquinho sobre como que eu fosse para começar hoje, como que eu começaria. E como que você começou? Você trabalhava na parte odontológica, né? Inclusive, ela é um dos cases de sucesso da mentoria de rinomodelação, porque ela é cirurgiã dentista e trabalhava na parte clínica. Então, sei que tem muitos cirurgiões dentistas aqui que estão insatisfeitos, que trabalham na parte clínica. A gente sabe que trabalha 44 horas semanais e ganha ali um salário por porcentagem que não passa de 4, 6 mil, a depender. Ainda mais cirurgião clínico geral. E aí, então, a Pamela estava totalmente satisfeita e falou, Nara, olha, eu quero fazer o curso e eu quero ser referência em rinomodelação. Eu quero mudar ali, eu quero virar a minha chave, quero transformar ali, porque daqui já não basta. Então, esse é um grande começo. Número 1, o grande começo é começar. Então, eu sempre postei uma foto, eu sempre falo aqui para os meus alunos nos cursos presenciais, esses dias eu postei uma foto que, se você começar hoje, dentro das suas circunstâncias, onde você está, com as suas dificuldades, com suas limitações, você começando hoje, daqui a um tempo você vai se orgulhar de onde você está. Então, passo número 1, começar. Assim como a Pamela decidiu começar. Né, Pam? Isso, gente. Como a Nayara falou, eu sou cirurgiã dentista, atendia em clínica popular e o meu salário ali nunca passava de 4 mil, 6 mil por mês e eu não queria passar a vida inteira fazendo aquilo ali, uma coisa que não me deixava feliz ao acordar. Então, eu fui em busca da área da harmonização facial e tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje, eu aprendi com a doutora Nayara, inclusive a parte da rinomodelação, eu sou um destaque na parte da rinomodelação, é o que eu mais faço no consultório, eu diria até que é o carro-chefe, sai mais rinomodelação no meu consultório do que a parte do Botox. Quando eu decidi entrar nessa parte da harmonização facial, eu subloquei uma clínica e fiquei fazendo atendimento ali de 3 vezes a 4 vezes por semana, mas eu queria muito ter a minha clínica própria. Era um desejo que eu tinha no meu coração, um sonho que Deus plantou no meu coração, e eu fui em busca disso. E a Nayara me ajudou muito, sendo a minha mentora. Hoje eu tenho a minha clínica, e isso, assim, sou muito grata a Deus, muito grata a ela. Porque se não fosse por tudo que ela me ensinou e tudo que ela me ensina até hoje, eu não saberia tudo que eu sei. E eu não falo só de procedimento, de realizar o procedimento. A pessoa que eu me tornei. Eu sei que hoje eu sou uma pessoa muito melhor mesmo.
por conta dela. Ela me ensinou muita coisa, me ensina muita coisa. E a área da harmonização facial é uma área, assim, fascinante. Só que não é uma parte fácil, principalmente para você se destacar nas redes sociais. Precisa ter constância, precisa ter força de vontade e, acima de tudo, você precisa de uma pessoa que te inspire, uma pessoa para te mentorar. E a pessoa que me inspira hoje é a Nayara. Ela é minha mentora, ela que me ajuda, ela que me dá todas as dicas. E assim, para você começar, se você tem esse desejo de começar, comece hoje. Igual a doutora Nayara falou, dentro das circunstâncias que você se encontra. Se você tem hoje a parede da sua casa, começa na parede da sua casa, a fazendo vídeo, a explicar sobre todos os procedimentos e procura um procedimento que você se destaque. Se você se destaca, se você quer se destacar na área da rinomodelação, comece a estudar, procura uma pessoa para te mentorar. E se eu puder indicar aqui hoje na live, eu indico a doutora Nayara para ser sua mentora, que dará tudo certo. E todos os sonhos que você tem dentro do seu coração foi Deus que plantou. Ai, tenho certeza disso. Então, inclusive, quem está aqui e quer se diferenciar já é um grande avanço, né? Você está se dispondo de um tempo para você procurar aprender, para você procurar melhorias ali. E assim, uma das grandes dificuldades que eu vejo hoje nos profissionais é justamente não encontrar o momento perfeito para começar. Então, tem muitos que falam assim, Nayara, mas é porque eu não tenho consultório. Nayara, é porque eu não tenho paciente. Nayara, porque eu não tenho como gravar vídeo, porque eu não tenho onde ir gravar o vídeo. Então, assim, quando a gente tem essa consciência de que não precisa ter um momento correto, não existe um momento certo, não existe um momento perfeito para que a gente consiga iniciar, não existe um momento perfeito para que você, de fato, pense, vire a chave, né? Então, quando você encontra o seu propósito, e aí hoje uma das grandes lições que eu deixo para vocês aqui hoje é encontrar o propósito. Então, a Pamela, eu tenho certeza que no momento que ela decidiu virar a chave ali, ela encontrou o propósito dela. E às vezes esse propósito, ele nos motiva, é o que nos motiva, mas às vezes esse propósito, ele precisa de um momento específico e vai nascer no coração de cada um, né? Então, quando você está insatisfeito com sua vida profissionalmente, eu quero alcançar os meus planos, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero alcançar meus projetos financeiros, eu quero ser uma profissional bem-sucedida. E você consegue, assim como eu consegui, esses dias mesmo eu estava contando, não sei se muitas de vocês que estão aqui hoje sabem, mas uma aluna chegou aqui no consultório e aí ela falou assim, poxa, Nayara, não, desculpa, gente, ela falou com outra aluna que também chamava Nayara, que estava sentada ali na recepção, né? Falou assim, nossa, o consultório dela é muito bonito, né? Muito organizado e tal, muito, muito elegante. E a outra falou assim, poxa, Nayara, eu tenho certeza que foi o pai dela que deu. Então, eu sempre escuto comentários do tipo, será que foi o marido dela? Com que o marido dela trabalha? Será que o pai dela que deu? Então, assim, gente, não é o marido, não é o pai, muito pelo contrário, né? Graças a Deus, eu sou a provedora da minha família. Então, você só precisa acreditar que onde você está não delimita as suas circunstâncias. Tudo bem, você vai ter consultório, tenho certeza que você vai ter consultório. Se você quiser muito, você vai correr atrás daquilo, vai chegar o seu momento. Só que isso não vai chegar de mãos beijadas para você. Você tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. A transformação, ela vem de dentro para fora. E uma das frases que eu falo é: a visão, ela precede o resultado. Então você tem que fechar o olho e se visualizar vivenciando tudo aquilo. Então é a sua mudança de carro, é a sua viagem dos sonhos, é você ser provedora da sua família, é você dar uma vida melhor para os seus filhos. Por exemplo, eu queria muito engravidar, mas não era o momento de engravidar enquanto eu não conseguisse alcançar os meus planos, os meus projetos. E quem já tem filho tem certeza que quer dar uma vida melhor para os nossos filhos. Né? Então, basta ajustar o propósito. E uma das coisas que a gente tem que fazer, graças a Deus, onde a gente começa hoje, igual a Pamela falou, e uma das maiores dificuldades é você ser referência nas redes sociais. E ao mesmo tempo que é uma grande dificuldade, ao mesmo tempo é uma grande bênção que nós temos. Por quê? Através das redes sociais, nós conseguimos mostrar o nosso trabalho para muitas pessoas. E você não precisa de indicação, você não precisa de ter pessoas que tenham um
vínculo social, você não precisa de ter pessoas ali que vão impulsionar o seu crescimento. Você só precisa da sua força de vontade, encontrar o seu propósito e fazer acontecer. E aí, quem vai determinar a velocidade do seu sucesso é você. Então, se você está disposto a falar, não, Nayara, eu quero, eu vou conseguir, você está disposto a conseguir chegar lá e alcançar o seu propósito, quem vai determinar essa velocidade é você. Quanto mais energia você colocar naquilo, mais esses resultados vão vir de forma mais rápida. Eu fiquei muito feliz quando a Pamela mesmo falou, né? Meu primeiro mês de consultório, eu consegui faturar 50 mil. E ela saiu em um mês anterior de um faturamento de 4 mil reais. Gente, muda. De 4 mil e o outro mês você faturar 50 mil. Em um mês só. E assim, hoje no consultório, eu falo pra ela, é só esses 50 mil, que foi o primeiro mês, foi o começo. E cada mês ela vinha, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E é um crescimento muito rápido, porque a nossa lucratividade é muito alta em relação aos procedimentos. Como é uma live aberta, eu não consigo falar muitos detalhes sobre procedimentos, sobre questões de valores, de lucratividade. Por isso que nos 7 passos sobre a rinomodelação que vai acontecer no domingo, vocês vão ser pelo Zoom. Já reservem a vaga de vocês, tá, gente? Já faz entra no link. Quem não tá no grupo para poder fazer a pré-inscrição, já tem que escrever aqui mentoria, quem não está. Porque só vai participar, ter acesso a Masterclass que vai acontecer no domingo quem está no grupo. É totalmente exclusivo, porque vai ser pelo Zoom. Então, lá é onde a gente vai conseguir falar de forma aberta, só para profissionais. Então, só profissionais vão poder participar. Porque aqui eu sei que tem paciente, né? Tem gente que tem profissionais de outra área, então são todos bem-vindos. Mas no domingo vai ser exclusivo só para profissionais, tá? Por isso que todo mundo tem que estar no grupo. Não pode ninguém não estar no grupo, porque também não vai participar. Certo? Então, assim, Pamela, se fosse para você começar hoje, por onde você começaria em poucas palavras? Assim, por qual caminho você seguiria? Difícil. Sem dúvidas, eu começaria. Sem dúvidas, eu começaria pelo Instagram, que é uma ferramenta maravilhosa, e procuraria uma mentora para me ajudar. Porque sem mentora, a gente vai, mas muito devagar. A gente não consegue resultados mais rápidos, a gente fica um pouco perdido. Então, o Instagram é uma ferramenta que está aí de graça para qualquer um usar. Basta você ter constância e você ter uma mentora para te orientar. Perfeito. Então, eu também começaria pelo Instagram, por quê? O começo, a gente precisa demonstrar o nosso conhecimento. Então, se você está começando hoje, nos acompanhe nesses dias de live. Cada dia vai ser um tema. E hoje é só a abertura, tá, gente? Só uma conversa. Nos outros dias a gente vai ter mais conteúdo específico. Então, já coloca o despertador para os outros dias. E não esquece de entrar no grupo, porque tem muita gente que não está conseguindo entrar no grupo porque não teve acesso ao link. Tá? Que tá falando aqui, não entrei no grupo, mas é porque não teve acesso ao link. Então, o nosso começo é uma das coisas mais difíceis em que nós podemos ser referência em harmonização, em rinomodelação, porque a gente não tem pacientes ou profissionais que acreditam, ou pacientes ou seguidores, ali, nossa audiência, que acredita no nosso potencial. Então, como que a gente pode conseguir mostrar que nós sabemos fazer aquele procedimento? Como que a gente pode atingir mais pessoas? Usando essa ferramenta que nós temos hoje, que é o Instagram. E uma das minhas meus maiores pensamentos quando eu foco em como começar é justamente, se eu pudesse voltar no tempo, era justamente dedicar ainda mais para as redes sociais, porque quanto mais energia você colocar aqui, mais rápido vai ser o crescimento. Então, tem 2 palavras que são palavras-chave. Quem está com caderninho e caneta aí, anota para vocês não esquecerem. 2 palavras que são palavras-chave que vocês não podem esquecer e elas, se vocês colocarem em prática a partir de hoje, elas vão mudar completamente o rumo da sua história. A primeira palavra, ela é intencionalidade. Então, tudo que você for fazer, você faça de forma intencional. E a segunda palavra é constância. Eu vou explicar um pouquinho sobre elas. Então, não adianta você querer mudar como profissional. Falar assim, poxa, eu vou ser a melhor profissional, Nayara tem razão, eu vou ser a melhor profissional a partir de hoje. Então, quem tá com... Primeiro, gente, alinhar o propósito. Então, quem não tem propósito, não vai ter crescimento.
Então, você precisa alinhar o seu propósito. Então, procura qual que é o seu propósito, determina quais que são as suas metas, faça um quadro de visualização, algo que você consiga visualizar aquilo todo dia. Então, eu tinha no meu quadro de visualização, eu tinha uma clínica, eu tinha um carro, na verdade não era uma clínica, um consultório no meu quadro, porque assim, a gente visualiza, mas quando você coloca energia, coisas muito maiores vão acontecer. Então, eu tinha um quadro de visualização, um apartamento, e olha que bênção, Deus deu uma casa muito maior, através do nosso esforço também. Então, você tem que uma viagem, faça o seu quadro de visualizações, determine ali metas a serem seguidas. Você consegue, alinhado com o seu propósito, determinar horários para o seu foco principal. Então, se você coloca energia naquilo, vamos imaginar que você coloca ali 4 horas por dia, focada em criação de conteúdo, focada em criação de referência. Então, uma das grandes questões Nayara, eu não tenho paciente. E aí? Como que eu posso fazer? Aqui a Fê. Ah, Fê, obrigada, linda, obrigada, gente, muitos elogios. Aqui foi a Luana perguntou, dicas de como começar, né? Dicas de como atrair paciente. Então, uma dessas maiores dicas que a gente pode dar é justamente você ser uma referência. Como você consegue ser referência? Através da sua demonstração ali de conteúdo, através da sua demonstração de resultado. Então, você consegue, através principalmente da sua energia colocada, determinar a velocidade dos seus resultados. Pamela, se você fosse começar hoje, você escolheria o Instagram. E se você fosse começar hoje, como você conseguiria diminuir a sua maior dificuldade? Afinal, qual foi a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade no início era me destacar nas redes sociais e em alguns dos procedimentos também que eu tive uma dificuldade foi em relação à rinomodelação. Todos os outros procedimentos eu achava muito mais fáceis de executar, só que com a rinomodelação eu achava um pouco mais complicado. E aí, depois que eu fiz um curso só de rinomodelação, foi que me abriu as portas, que me deu outras oportunidades e eu consegui me destacar melhor. Mas, em relação ao Instagram, é o Instagram que ajuda realmente a gente a alavancar. Só que você precisa ter a constância, precisa ter a intencionalidade, como a doutora Nayara falou, você precisa ter intenção em tudo que você faz. Seja no dia a dia, seja nas redes sociais, e você tem que se posicionar também nas redes sociais. Falando do Instagram. Uhum. E, gente, então uma das coisas que você pode fazer por você, que ninguém pode fazer, na verdade, só você mesmo, determinando o seu propósito, vocês conseguem chegar a lugares inimagináveis. Então, essas duas palavras-chave, vocês não vão esquecer ela a partir de hoje. A primeira, constância. Então, a partir da constância, é você fazer aquilo todos os dias de forma repetitiva, como se fosse algo como o seu trabalho, como se fosse algo que só pudesse ser feito por você. Então, a constância é ela quem vai te fazer com que você chegue aos lugares que você sempre quis alcançar. Então, se você está começando, não sabe por onde começar, vamos aqui organizar esses pensamentos, tá? Primeiro passo, se dedique ao seu Instagram profissional. Então, se você ainda não tem, você me pergunta, Nara, você pegaria o pessoal junto com o profissional? Como é que você juntaria ou separaria isso? Eu acho que um dos primeiros passos que a gente tem que fazer é ter o nosso Instagram profissional, de preferência, junto com o nosso Instagram pessoal, porque você gera conexão. Então, quando você se conecta com a pessoa ali, a probabilidade de você ser referência para essa pessoa é muito grande. Então, por exemplo, vocês estão aqui hoje, vocês se conectaram comigo, ou com a minha história, ou com meus casos de antes e depois, ou com o meu conteúdo, ou se conectaram comigo como pessoa, ou se conectaram porque eu gosto de cachorros, enfim, cada um vai se conectar ali de uma forma. Então, se vocês estão aqui com a Pamela, vocês se conectaram com ela também, de alguma forma. E cada profissional, ele é um profissional único. Então, não existem concorrência, não existe dizer que o mundo da harmonização está saturado. Eu falo, gente, a gente está na pontinha do iceberg. Sabe aquela pontinha que tem tudo ali para baixo ainda? E muita coisa ainda que vai acontecer? Então, se você tem a oportunidade de começar hoje, comece hoje, porque daqui a um tempo você vai ser referência ali e vai falar, poxa, que bom que eu comecei lá no início. Porque a gente ainda está muito no começo, tá? E uma das maiores dificuldades da rinomodelação é que
A rinomodelação, existem pouquíssimos profissionais que são expert em individualidade, justamente a entender vários tipos de narizes diferentes. Entender as individualidades de cada nariz, entender os segredos ali por trás de cada nariz. E profissionais que desejam se diferenciar, se destacar. Então, além de organizar a técnica, nós precisamos também organizar a parte do seu posicionamento profissional. Tá, a Georgia falou, tá saturado de profissionais medianos. Eu concordo super. Sempre que me perguntam, eu falo, gente, tá saturado, mas de profissionais medianos. Profissionais muito bons, por exemplo, na clínica, a gente não tem um dia que eu não faça menos de 10 narizes, mínimo. E eu atendo, agora, principalmente que eu tô terminando os atendimentos mais cedo, a gente atende no mínimo 10, mas na média 18, 15 narizes. E isso é porque eu determino o horário na agenda. Então, não existe questão de, não tem profissionais, não tem concorrência em relação a isso. Existem profissionais que são medianos, não conseguem alcançar o resultado, primeiro, ou porque não conseguem atingir o máximo da técnica, ou até conseguem atingir o máximo da técnica, mas não conseguem isso de forma individual. Então, os casos ficam bons, outros ficam mais ou menos. Ou então, não conseguem orientar em relação ao seu posicionamento. Você precisa ser um profissional de alto valor, você precisa ser um profissional em que o paciente te veja como referência. Você precisa ser um profissional que saiba se posicionar em relação a resultado, em relação à sua produção de conteúdo, tá? Então, o que nós precisamos fazer para começar? Primeiro, se destacar profissionalmente, gerar conexão. E a gente gera conexão através de uma comunidade. Então, comunidade é justamente de forma recíproca. As pessoas que me seguem, elas têm que receber algo em troca. Então, ou elas vão receber informação, e esse tipo de informação, ele precisa vir por dois caminhos. Algo que atinja a dor desse paciente e algo que gere desejo para esse paciente. Então, eu preciso ou que esse paciente venha até a mim, porque eu atingi a dor específica, a gente tem que ter muito cuidado na linguagem que fala com esse paciente. Então, eu tenho que atingir a dor desse paciente na queixa principal dele. Ou porque ele sorri e desce, ou porque ele tem um altinho e não consegue tirar foto, ou simplesmente porque eu gerei desejo nele, dele vir para o consultório e melhorar algo que ele nem tinha reparado, mas que melhorando, poxa, fez toda a diferença. A paciente que veio aqui mais cedo, eu nem tinha percebido que eu tinha isso assim, mas, cara, como melhorou? Fez toda a diferença. E isso eu tenho certeza que a Pamela tem vivenciado muito no consultório, o impacto que a gente consegue fazer na vida desse paciente através da rinomodelação. Como que é gratificante esse paciente chegar e falar para você, poxa, principalmente pacientes mais jovens, que têm problemas muito graves com autoestima. Então, hoje a rinomodelação, essa é uma dúvida comum entre profissionais. Qual a idade mínima que a gente pode realizar? A rinomodelação, hoje nós podemos realizar a partir de 14 anos. Rinomodelação com ácido hialurônico, em que não há nenhuma interferência de cartilagem, nenhuma interferência de estruturas nobres. Então, outra questão é você impactar a vida dessas pessoas ali que estão no processo de dificuldade de autoestima, dificuldade de socializar. Então, pacientes hoje, geralmente os pais vêm, tem uma avó que veio e fala assim, poxa, Nara, eu não tenho palavras para te agradecer o quanto que impactou a vida dessa minha neta. Antes ela nem tirava foto, agora a gente tem um monte de fotos juntos. E esse era um grande meu sonho, tirar foto com ela. Então, é além, gente, é tudo muito além. Então, voltando aqui, Pamela, vou fazer só mais uma perguntinha, tá? O Bruno falou que 50 mil no primeiro mês. Claro, né, gente? A harmonização é maravilhosa. No dia 16, vocês vão descobrir o potencial que nós temos de faturamento, tá? Eu vou deixar isso bem claro para vocês, o quanto que nós temos de lucratividade através da precificação, a tabelinha de precificação. E isso só para profissionais da saúde que vão ter acesso. Então, precisa fazer o seu cadastro com o seu conselho para a gente liberar e entrar no grupo para poder ter acesso a tudo que a gente vai ter e os materiais complementares, tá? Tudo de material complementar vai vir de forma gratuita, mas tem que estar no grupo do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp tem que digitar aqui mentoria para que a gente consiga enviar o link para vocês. Com a cabeça que você tem hoje, o que é que diferente você faria do que você fez? Eu teria me posicionado nas redes sociais mais rápido do que hoje. Antigamente, se eu soubesse que iria ser tão bom, tão gratificante, que eu iria ter um retorno tão maravilhoso, tanto de reconhecimento dos pacientes, como de resultados, eu teria começado bem antes nas redes sociais.
Arrasou. Eu também seria uma das coisas que eu mais faria antes. O quanto que entrando antes, né, me posicionando antes, tendo uma mentora antes, né, eu não tive essa oportunidade de ter uma mentora ali para me ajudar, mas eu tendo isso antes, é o que acontece com todos os meus mentorados, a gente antecipa os resultados. Você cria atalhos ali. Gente, lembrando que amanhã nós vamos continuar a nossa conversa. Vai ter um tema super legal. Cada dia vai ter um tema específico. E aí, todos vocês que estão no grupo, vai ter um númerozinho de suporte para tirar todas as dúvidas, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida sobre tudo que você puder ter ali de dúvida, se posicionar, se quiser falar diretamente sobre qualquer assunto, vai ter um número de suporte para quem está no grupo. E esse número de suporte vai estar no grupo da mentoria, que vai ser específico para a Masterclass, que vai acontecer no domingo. E quem não está no grupo ainda, a gente está chegando, gente, toda hora, está saindo, chegando. Então, quem está no grupo, digita mentoria para você entrar no grupo, tá? Então, vamos só recapitular aqui o nosso pensamento, por onde que eu poderia recomeçar. Ou começar, ou quem está na fase de transição, quem trabalha em outra área, que é específico para essa, quer mudar específico agora para a parte da estética, da harmonização, da remodelação. Primeiro, se posicionar como profissional, entendendo o seu propósito, restabelecendo metas. Então, você precisa não enxergar o tamanho da distância, né? Imaginar, ai meu Deus, é muito difícil, é muito longe. E sim dar um passo de cada vez, porque um passinho de cada vez, você vai caminhar uma distância que você vai olhar para trás e falar assim, poxa, eu nem acredito que eu mesmo já estou aqui. Então, para que isso seja possível, você precisa primeiro visualizar antes de ter o resultado, porque a visão precede o resultado. Então, hoje, gente, anota o seu propósito, determina suas metas como profissional, cria um quadro de visualização, tenha determinação onde você quer chegar e escolha um funil. Então, se vocês gostam de trabalhar com a rinomodelação, e a rinomodelação ela vai te proporcionar um resultado de forma muito mais rápida, porque existe uma demanda muito grande de pacientes que são super incomodados com o nariz. É o seu ponto inicial de captação. Por exemplo, hoje a rinomodelação é o procedimento em que é o carro-chefe da clínica, né? É o procedimento em que a gente tem mais captação. Mas quando o paciente chega aqui através da rinomodelação, numa consulta completa, a gente faz outros procedimentos nesse paciente que eles entram ali na harmonia da face do paciente, como identificação da perfiloplastia, que é a harmonia do nariz com a pontinha com o lábio inferior e o queixo. A sintonia do nariz de proporção, então diminuição do dorso. E às vezes, muito caso, o paciente vai olhar e falar assim, poxa, Nário, parece que o narizinho diminuiu. E na verdade, o que a gente fez foi só harmonizar aquele nariz para o rosto do paciente. Então, quando você tem um foco principal de ter um procedimento funil, você consegue ser referência de forma muito mais rápida na sua cidade. Você sendo referência, isso através das redes sociais, você consegue gerar uma criação de autoridade muito grande, uma criação de autoridade que você consiga ali propor, ali demonstrar todos os seus resultados, o quanto que você sabe, o quanto que você estudou, o quanto que você entende de anatomia, o quanto que você é segura. Então, precisa entender de anatomia, precisa entender de vascularização, precisa entender de planos de aplicação, precisa entender tudo muito além, de como se posicionar como profissional, precisa entender de como você ser um profissional de alto valor e como atrair pacientes até o seu consultório. Que é isso que nós vamos disponibilizar na mentoria. Então, a partir do dia 17, quem não preencheu ainda a lista de espera, as vagas vão ser totalmente limitadas, porque é uma mentoria, não é um curso online em que você vai só fazer o curso. É uma mentoria em que eu vou estar acompanhando todos os casos de vocês. Eu vou acompanhar caso a caso, assim como eu fiz com a Pamela. Pamela, esse narizinho ainda não tá bom, vamos melhorar ali, vamos acrescentar um pouquinho ali. E além disso, posicionar, igual a Pamela falou, ter um direcionamento sobre consulta, sobre vendas, sobre como se transformar um profissional e como fazer captação de paciente. Então, é tudo isso que nós vamos ter na mentoria a partir do dia 17. E não esqueçam de participar da Masterclass, que vai ser fechada só para profissionais, tá? Então, a Masterclass vai ser no domingo, 19 horas. E amanhã nós vamos ter uma outra convidada que nós vamos continuar a conversa de hoje, tá?
Então, muito obrigada pela participação, Pamela. Assistimos o nosso horário, a gente é muito curto, por isso que vocês têm que participar amanhã, tá? É muito curto. Amanhã eu espero todos vocês. E amanhã eu vou fazer um roteiro e amanhã eu vou entregar de bônus para todo mundo que participar da live e entrar no grupo, tá? Então não deixe de participar amanhã. Eu vou fazer passo a passo descrito e vou colocar no roteiro em PDF, bem bonitinho, escrito por mim, que eu vou fazer esse documento e vou enviar para todos vocês que forem participar da live amanhã. Um beijo, gente. Um beijo, Pamela. Até a live de Um amanhã. Quem beijo. não tá no grupo, gente, Obrigada, vou deixar um gente. espacinho aqui para vocês colocarem. Mentoria. Quem está no grupo, quem não está no grupo, digita mentoria. Vocês precisam entrar no grupo, porque só vai participar da Masterclass quem estiver no grupo. Eu tô falando isso de forma repetitiva, porque toda hora entra muita gente nova. Então, o Zoom vai ser uma aula super específica para profissionais. E esses profissionais, a gente vai ter ali um passo a passo para todos vocês e todos os conteúdos eles vão ser de bônus, tá? Todos os conteúdos gratuitos. E, ó, a Georgia falando, gente, a Georgia também é outra profissional super referência em rinomodelação. Eu fico impressionada com os casos de vocês. Às vezes vocês me mandam os casos, a Georgia, a Pamela, tem tanto aluno maravilhoso, eu falo assim, gente, os casos são melhores do que os meus. Sério. Então tem muita gente assim que tá arrasando muito, que é sensacional nos resultados. Então, quem ainda não conhece o caso, eu vou deixar aqui o Instagram da Pamela salvo, tá? Se vocês quiserem ir no Instagram da Pamela, pedir orientação, ela sempre vai estar aqui à disposição para vocês. Então, um beijo, meu pessoal. Até amanhã. Amanhã, às 19 horas, nós estaremos juntos aqui novamente, tá? Pamela, muito obrigada por você ter Eu que vindo. agradeço. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vou esperar vocês encerrarem. Gente, quem tiver dúvida, pode mandar no direct também, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem.